Senhor, nós te agradecemos por todos os seus benefícios, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por toda a sua manifestação a nós. Obrigado por manifestar a nós a sua graça, a sua misericórdia. Obrigado por nos permitir cantar louvores ao Senhor, aplaudirmos, levantarmos as nossas mãos. Acima de tudo, obrigado, Deus, porque o Senhor nos concedeu um coração novo, para que isso procedesse do íntimo, ó Deus, e que não fosse algo apenas externo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja o louvor para sempre. Mais uma vez, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ministrar a sua palavra e que a tua palavra encontre lugar em muitos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero falar um pouco hoje com os irmãos um pouco sobre o descuido da nossa vida cristã. Às vezes nós nos tornamos tão descuidados com a vida cristã que a gente começa a cair em alguns embaraços. Eu não falo essas coisas como sendo um fluxo natural da vida cristã. Não, é normal na vida cristã que isso... Não, na verdade não é normal que isso aconteça. Mas a questão é que acontece por descuido nosso, não por ser comum a vida cristã, mas por descuido nosso, nós acabamos caindo em alguns embaraços. E a questão é que quando isso acontece, é necessário que a gente pise no freio o mais rápido possível. É necessário que a gente dê uma brecada o mais rápido possível. Porque se nós, caindo em embaraços, permanecemos nesse embaraço, nós corremos o risco de cair em profunda ruína. Em profunda ruína. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo de número 3, Primeiro Coríntios 3, então, lembre-se, eu vou repetir de novo para os irmãos. Isto não é comum à vida cristã. Isso acontece, mas por descuido nosso. Descuido nosso. 1 Coríntios 3, verso 1 aí, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como ao quê? Espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Então, olha como que ele começa o versículo 1. E eu, aí ele diz, qual que é a próxima palavra aí? E eu, irmãos. Paulo não disse assim, e vocês aí, né, que parecem irmãos, ele não usou esse termo. Apesar que existe pessoas que às vezes só parecem irmãos. Mas nesse caso aqui, Paulo não usa o termo parece ou qualquer outro tipo de termo. Ele vai dizer assim, e eu, irmãos, ele está se referindo àquela igreja como irmãos. Ele não desconsiderou o fato que são irmãos,
de que o evangelho foi dado a eles, de que Cristo tenha os salvado. Mas o que Paulo vai dizer aqui, que esses irmãos, ele vai dizer, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Então, mesmo que vocês sejam irmãos, eu ainda tenho que falar com vocês como se estivesse falando com um carnal. Então, você entende? Que são irmãos, mas são irmãos que pelo menos por um instante, a gente espera que seja por um instante, estão vivendo em um estilo de vida carnal. E ele continua, verso 2, leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podia suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Então ele está dizendo, vocês ainda se embaraçam com invejas, vocês ainda conseguem se embaraçar com inveja do outro, vocês ainda conseguem se embaraçar com contendas, né? Na nossa linguagem hoje a gente pode dizer picuinhas, vocês conseguem se embaraçar com picuinhas, com falatórios vãos. Ele diz, como é que eu vou falar a vocês como a espirituais, se vocês estão agindo como carnais, ainda que irmãos? Então ele diz, são irmãos, mas até este momento são irmãos descuidados. Verso 4 diz aí, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Então ele está dizendo, vocês se embaraçam com inveja, vocês se embaraçam com picuinhas, contendas, até hoje vocês têm preferências de homens. Diz, porventura isso não é carnalidade? Porventura isso não é um comportamento carnal? Mesmo sendo irmãos, mas vivendo em profundo descuido com a vida cristã. Tem mais ainda em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteastes ou entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que cometeu este ultraje, em nome do Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus. Eu pulei uma vírgula aqui. Mas o que ele está dizendo aqui? Que a igreja de Corinto ainda, mesmo sendo irmãos, além do problema da carnalidade serem invejosos, contendeiros, né, ainda terem preferência por homens e essas coisas todas, ele diz, além de tudo isso, vocês começaram a aceitar facilmente o pecado no meio de vocês. Ele diz assim, vocês ouviram da imoralidade que estava acontecendo aí. Ele diz assim, nem no meio dos gentios, dos ímpios, dos descrentes se viu tal imoralidade. Ele diz assim, estava no meio de vocês, e vocês nem sequer para se entristecer disso está acontecendo no meio de vocês. Mas são irmãos. Então há um descuido, um profundo descuido com a vida cristã, com as doutrinas ensinadas. Paulo vai discorrer isso em toda a carta de Corinto, vai dizer, eu ensinei tanta coisa a vocês, eu dei a vocês a base do evangelho, mas parece que vocês não tomaram nada, ainda é necessário que dê a vocês leite, porque vocês conseguem se desanimar com coisa tão besta, tão boba.
você continuar aí, Paulo vai escrever agora aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Agora a igreja que estava reunida na Galácia, Gálatas 1,6: estou admirado de que tão depressa estejais desviando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o que ele está destacando aqui é que existia, no meio da igreja que se reunia ali na Galácia, ele está dizendo, existe aí entre vocês aqueles que estão aí só para perturbar. E ele diz, meu problema não é esse, o meu problema é com vocês que são eleitos, que são crentes, e que facilmente, depois de ter ouvido toda a doutrina que ouviram, estão dando ouvido a coisas que não condiz com essa doutrina, a doutrina da verdade. Ele diz, eu estou admirado, eu estou de boca aberta, como é que pode, depois de eu ter pregado tudo isso a vocês, vocês ainda estão se desviando para um outro tipo de doutrina? Mas eles eram irmãos. Paulo não se refere a ele como não sendo irmãos. Tem uma coisa que é muito fácil, irmãos, é nós começarmos a nos tornar, a tropeçar ou a embaraçar com coisas pecaminosas ou com aquilo que vai nos conduzir ao pecado. Muito fácil. Quer mais? Nós temos também em Efésios capítulo 5, olha o alerta que Paulo vai dar aos Efésios, capítulo 5. Paulo vai dar aqui uma série de alertas, justamente porque ele está consciente que mesmo sendo cristãos, e mesmo que o Espírito de Deus habite em nós, não é difícil a gente começar a se embaraçar com as coisas deste mundo. E ele vai dizer aí no capítulo 5, no verso 14, pelo que diz, o que é que ele diz aí? E o que é que ele diz aí mais? Então ele vai dizer, se você ler o contexto, ele vai dando uma série de exortações, dizendo, olha, vocês já foram livres das corrupções deste mundo, vocês já foram livres do pecado, do poder do pecado, do seu domínio, diz, vocês já deixaram o velho homem. Aí aqui ele diz, como se alguns ainda dormissem, ele diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, e faz o quê? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então ele está dizendo, é possível que mesmo sendo um eleito, um crente, que o Espírito de Deus habite em vós, você se embarace de tal forma com coisas pecaminosas, e com coisas inúteis, e com os afazeres dessa vida, que vocês comecem a dormir, que vocês comecem a entrar num estado de coma. E eu não duvido, irmãos, que eu esteja falando aqui nessa noite para pessoas que entraram aqui e que estão em profunda dificuldade de servir a Deus, e que estão dormindo, entre os mortos, mesmo frequentando regularmente na quarta, no domingo, na escola bíblica,
É provável que alguns ainda estão dormindo, mesmo com toda essa frequência. E eu não estou deixando, viu? Já tem que deixar claro. Olha o equilíbrio, porque eu não estou dizendo, então é para parar de congregar. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é possível você fazer tudo isso e lá no seu íntimo você ainda ser um desinteressado pela fé. É possível você fazer tudo isso, é possível os irmãos que cantaram aqui, nós que pregamos aqui, fazendo tudo isso e ainda desanimados na fé. Dormindo. Mas qual que é o conselho dele? Desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Ele está dizendo que esse ato de dormir é o ato de voltar a praticar as obras daqueles que estão mortos, adequar a vida àqueles que estão mortos. Ele disse: você precisa se despertar, você precisa se levantar disso aí. Talvez você que se considere bom, mas faça uma análise. Talvez você entre aqui, você sente toda essa alegria, mas quando você está sozinho, você não consegue ter sua comunhão íntima com Deus. Você não consegue ter uma particularidade com Deus. Eu vou dizer para você, com toda essa agitação, você pode estar dormindo. Porque se a nossa vida cristã se resumiu o que a gente faz aqui dentro, irmãos, eu digo para você, não é vida cristã. E continua, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo número 5. Verso de número 11 e 12. Sobre isso temos muito o que dizer. Ele está aí no contexto falando do sacerdócio de Cristo. Sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes o quê? Tardios ou atrasados para ouvir. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares, a base dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento? Ele está escrevendo novamente: a irmãos, todas as cartas são escritas à igreja. Não há nenhuma carta aqui que foi escrita, leia essa carta aí para os ímpios que estão aí em seus pecados. Não, ele diz, leia essa carta à igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja dos Efésios, a igreja que se reúne aí entre os hebreus, são os judeus convertidos. Ele diz, são cartas àqueles que haviam se convertido, e ele está dizendo aqui aos irmãos, ele não está dizendo que deixaram de ser irmãos, mas está dizendo, vocês têm sido tão descuidados com a doutrina, com a verdade, com o evangelho, que vocês se tornaram atrasados em ouvir. Tem que falar a mesma coisa 1000 vezes, para ver se entende. Vocês estão atrasados. Nós devíamos estar vivendo uma alegria tal no Senhor, que quando uma doutrina é transmitida, nós rapidamente abraçamos a doutrina com alegria, e agradecemos e louvamos a Deus por essa doutrina. Mas ele diz, não, a igreja aqui não. Eles começaram a se tornar atrasados. Tem que falar uma vez, tem que falar 2 vezes, 3 vezes, a mesma. E se precisar a gente fala. Mas ele diz, mas não sejam atrasados. Não se tornem tão lentos para obedecer. Não se tornem tão lentos para abraçar o evangelho e a doutrina da verdade. Tem mais. Lucas capítulo 21. Olha o que o Senhor Jesus disse, olha o alerta que ele deu. Lucas 21. Lucas 21, verso 34.
Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobreveia de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Ele está dizendo para o descrente aqui? Não, é para os irmãos, é para os que dizem segui-lo. Olhai por vós mesmos, e ele diz: cuidem para que os vossos corações não se sobrecarreguem com os cuidados desta vida. Cuidado para que você não comece a colocar como o centro da sua vida as coisas principais da sua vida, as suas conquistas pessoais, os seus sonhos pessoais. Eles tomem cuidado para que vocês não comecem a ficar cuidadosos demais quanto a se está bem a sua vida, se não está, se as coisas estão do jeito que você gosta ou se não estão. Eles cuidado para não começar a sobrecarregar o coração de vocês com as coisas dessa vida, com os seus próprios planos, projetos, com as suas próprias demandas, com os seus trabalhos, com suas escolas. Não estou dizendo que não é para trabalhar, nem que não é para estudar, mas eu estou dizendo para tomar cuidado de não fazer essas coisas a ponto de começar a deixar o Evangelho. Tomem cuidado. Se até acerca da família, irmãos, que nós tanto amamos, Jesus vai dizer: não ame a sua esposa, seu filho, seu marido, mais do que a mim. Imagine amar emprego, imagine amar os nossos próprios sonhos, relacionados às coisas terrenas. Ele está dizendo: tomem cuidado. E sabe por que o Senhor diz toma cuidado? Porque Ele sabe que é possível, sendo cristãos, eleitos, salvos, e o Espírito de Deus habitando em nós, a gente começar a dormir na fé. Quando você quiser fazer uma análise da sua vida cristã, não comece pelas coisas que você está fazendo, comece pelas coisas que você é, comece pelas coisas que você está sendo. Não comece olhando o exterior, se eu estou pregando, se eu estou cantando, se eu estou servindo a congregação de alguma forma. Olhe para dentro do seu coração e diga: como está o meu coração? Meu coração está se inclinando para quê? Qual está sendo o desejo do meu coração? Porque eu posso estar aqui pregando e desejando uma outra coisa contrária à vontade de Deus. As Escrituras, dentro dos Evangelhos, vem trazendo um monte de alertas, porque o Senhor sabe, porque os apóstolos sabiam, que é muito possível nós começarmos a dormir, mesmo sendo crentes. E eu acredito fielmente que se somos crentes, nós vamos colocar o pé no freio, e a gente não vai prosseguir nesse caminho. É a evidência de que nós somos crentes em dificuldades e não descrentes. É que nós vamos brecar e dizer: opa, eu preciso fazer uma análise, uma reflexão da minha própria vida. Existem alguns alertas, volta na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, vou pegar aí o gancho da escola bíblica, Hebreus capítulo 4. Hoje nós estudamos parte do capítulo 4, nós estudamos isso na sexta-feira, né? Reunidos ali na casa do irmão Lecimar, trouxemos isso hoje para a escola bíblica. Eu acredito que nós não conseguimos nem trazer a metade do que a gente conversou ali, né? Mas nós trouxemos, isso é muito sério. Olha o verso 6, versos 6 e 7, visto pois restar que alguns entrem nele aqui ele está se referindo ao descanso, ao nosso descanso eterno, o dia que estaremos com o Senhor para sempre. Visto, pois, restar que alguns entrem nesse descanso, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, que dia? Hoje, dizendo por Davi:
depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você pega a carta dos Hebreus, ele vai repetir esse mesmo termo várias vezes na carta dos Hebreus, né? Os irmãos que estão aí estudando a carta dos Hebreus, nós vamos deparar com essa advertência o tempo todo dentro da carta dos Hebreus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele vai falar isso um monte de vezes aí para frente na carta ainda. Por quê? Porque, olha só para você ver, pegando aqui um gancho, Paulo pega 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que diz aí, a partir do verso 1. 1 Coríntios 10, 1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais, ou seja, nossos antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Está descrevendo o povo que estava ali no deserto. Lembra que lá, durante o dia, uma nuvem os cobria, e durante a noite havia uma coluna de fogo que os aquecia, e também não servia só para cobrir do sol e aquecer a noite, mas também para guiá-los no caminho. Verso 2, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era... Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Agora dá um nó na cabeça, não dá? Por quê? Porque ele diz que eles foram guiados pela nuvem, foram guiados pela coluna, que eles comeram a comida que desceu do céu, que eles beberam da rocha que manava água, e ele diz que essa rocha era Cristo, e diz assim, e Deus ainda assim não se agradou da maior parte deles. Isso é para assustar, irmãos. Verso 6, ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Porque aí, continuando o texto, ele vai dizer que eles foram idólatras, que eles prostituíram, que idolatraram, e ele que vai dizer que eles foram mundanos. No livro de Atos dos Apóstolos, na pregação de Estevão, no capítulo 7, verso 50, alguma coisa, Estevão vai dizer assim, que quando eles estavam seguindo a nuvem, quando eles estavam seguindo a coluna, está dizendo, no coração deles, eles estavam desejando o Egito. Isso explica porque que mesmo vendo todo aquele milagre, comendo comida do céu, sendo guiado por nuvem, por coluna, mesmo assim Deus não agradou deles. Por quê? Porque eles estão de corpo presente, mas o coração continuava no Egito. Então ele traz esse alerta no verso 6, ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele está dizendo assim, essas coisas aconteceram com eles, para que sirva agora de exemplo para nós que somos crentes, que se nós estivermos aqui apenas de corpo presente, e que se nós simplesmente fazemos coisas aqui no externo, mas não somos convertidos em nosso coração, ele diz, vocês vão terminar do mesmo jeito. Ele diz que todos eles caíram no deserto, isso é, Deus os matou no deserto. Por quê? Porque eles foram desobedientes, faziam coisas no externo, mas o seu interior estava apodrecido. Veja que alerta. Esse dia eu estava lendo, você já viu a história de Eli? Eli, o sacerdote, aquele que criou Samuel, o profeta Samuel. Você já leu a história daquele homem? Eu vou dizer para você que eu li a história de Eli e me caiu um temor, porque as características que ele vai dando, primeiro, as características que vai dando de Eli, um homem que havia engordado demais, que já estava cego, não conseguia mal enxergar. Isso já estava dando a nós, a igreja de hoje, a característica daqueles que se tornaram preguiçosos no Evangelho. Pessoas que se tornaram pesadas com as suas próprias concupiscências e que mal andam no Evangelho. Que até ouvem mensagem, mas não conseguem andar. Qualquer coisinha é pedra de tropeço. E diz que Eli ainda, ele se tornou cego, ele mal enxergava. Aí o texto começa a discorrer, e Deus diz para Eli, seus filhos, Eli, estão corrompendo o santuário, Eli. Os seus filhos estão oferecendo sacrifício da maneira que eu disse que não era para fazer.
E ele diz: os seus filhos, Eli, estão esperando a jovem chegar dentro do templo e estão tendo relações com ela, estão profanando o santuário. Corrige seus filhos, Eli. Sabe o que Eli fez? Não corrigiu. Chega um determinado momento que você lê o texto que Eli fala: meus filhos, o que é que eu ouço de vós? Mas está nítido que ele está fazendo por pressão, não porque ele estava consciente de que ele devia obedecer a Deus. Veja o fim da casa de Eli. Não cita nem a esposa dele. Provavelmente do jeito que a casa estava, a esposa estava ruim, tanto quanto ele e os filhos. Mas vai morrer os filhos, vai morrer Eli, numa condição deprimível, numa condição horrível. Um homem que morre sem ter conseguido andar, ainda que Deus dizia para ele: Eli, você precisa fazer isso, e ele não fazia, e ele morre numa situação crítica. Tudo isso que eu disse para vocês até agora, irmãos, pode estar gerando em vocês uma vida cristã apática. Se isso não for parado agora, se a gente não brecar agora, eu vou dizer para vocês, isso vai nos conduzir a profundezas do inferno e da morte. O escritor de Provérbios, lá no capítulo 9, no final do capítulo, ele diz assim sobre homens que seguiram a loucura. E ele diz assim: entraram na casa da loucura para fazer coisas escondidas. E ele diz assim: eles não sabem que entraram no leito da morte do inferno. Se nós não brecarmos hoje e dizermos: Deus, em nome do seu Filho Jesus, eu preciso ser um crente autêntico, eu preciso ser crente de verdade. Eu não posso mais viver de frequentar regularmente a minha congregação, eu não posso mais viver apenas de ouvir o evangelho, mas eu quero ser um crente autêntico. Talvez esteja pregando para pessoas que estão aqui essa noite, ou vai ver depois aí pela internet, pregando para pessoas que já se consideram mortas, pessoas que estão tão embaraçadas que ele diz: Deus, eu não sei como sair daqui, eu entrei num embaraço tal que eu não sei como sair daqui, eu não sei mais como voltar, eu não sei mais como deixar isso aqui, eu já não tenho mais força para deixar isso aqui. Porque é assim que o pecado vai nos conduzindo. Irmãos, o pecado destrói tudo. Destrói a moral, destrói o caráter, destrói família. O pecado destrói a nossa alma, o nosso corpo, destrói a nossa forma de ver o mundo. O pecado é extremamente destruidor. Extremamente destruidor. Basta você começar a viver uma vida cristã de forma descuidada, e você vai começar a experimentar a destruição do pecado. Pastor Elielto ministrou aqui domingo passado, e ele disse: não brinquem com o pecado, porque realmente é destruidor. Não importa se nós temos um nome dentro da congregação, se não temos, não importa se temos um nome no meio evangélico, um nome na sociedade, não importa, se brincarmos com o pecado nos destrói. O pecado é aquele tipo de amigo que abraça e que diz: vamos ali, tem coisa boa, e quando chega lá, simplesmente ele é atacado e morto. É um falso amigo que te promete um monte de prazeres, um monte de sensações boas na carne, mas depois ele diz: agora chegou a hora de morrer. Talvez você entrou aqui dentro hoje e está vivendo essa situação. Quanto àquelas pessoas que acham que não podem mais ser perdoadas, eu tive que conversar com muita gente assim já, irmãos. Já tive que ouvir de pessoas dizendo: ô, irmão Web, acho que não tem como mais, irmão. Diz: como não tem? Pensa uma coisa, irmãos: aonde abundou o pecado, superabundou
Diz, da mesma forma que o pecado pode destruir profundamente, a graça pode nos erguer mais profundamente ainda. Da mesma forma que o pecado, em um sentido negativo, ele nos destrói, a graça, em um sentido positivo, nos levanta e nos ergue. Veja no livro de Jeremias, quando o povo de Israel havia se desviado de Deus, o que ele diz? Jeremias, capítulo 4. Você acha que não tem perdão, que não tem jeito, que você está muito embaraçado, que nada pode te tirar daí mais. Olha aí, o que diz capítulo 4, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, se voltares para mim, e tirares as tuas abominações de diante de mim, e não andares mais vagueando, sem rumo, vivendo sem rumo, sem propósito, vivendo, mas sem motivo para estar vivo, não consegue ver propósito em nada. Diz, mas se vocês voltarem para mim e pararem de andar vagueando, verso 2, como vive o Senhor, na verdade, na justiça, na retidão, então nele se bendirão as nações, e nele o quê? Se gloriarão. Deus está dizendo, se vocês voltarem para mim, não importa como você está, eu posso restaurar você, eu posso te erguer novamente. Ainda no capítulo 15, verso 19, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como minha boca, tornem-se eles a ti, mas não volte tu a eles. Então ele começa dizendo, olha, se tu voltares a mim, então eu te restaurarei. Como disse o salmista Davi, torna-me a dar a alegria da tua salvação, Senhor. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Torna-me a fazer-me alegre novamente, alegre por ser salvo, alegre por saber que a minha alma, independente das coisas que eu tenha, das coisas que eu já tenha alcançado, independente das circunstâncias à minha volta, ele diz, torna-me a fazer alegre de tal forma que eu esteja satisfeito por ser salvo. Então ele diz, então te restaurarei se voltares a mim, para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil. Está dizendo, se você sentar-se e dizer, poxa, isso aqui, isso é vil, isso é miserável, isso é sujo, isso é profano. Ele diz, e se você, considerando isso, apartar para cá e pegar, isso é santo, isso é glorioso, isso honra a Deus, e abraçar isso, ele diz, se você se assentar e fizer isso, olha aí, verso 19, serás como a minha boca. Está dizendo, você abatido, você caído, você que se sujou, você que está se sujando, você desanimado, você dormindo, está dizendo, você ainda pode ser a minha boca, se você se assentar e dizer, isso que é profano não quero mais, isso que é santo eu vou abraçar. Está dizendo, você precisa ser, se você fizer isso, ainda farei de você a minha boca. E ele diz assim, tornem-se eles a ti, mas não volte tu. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, sabe, aqueles conselhos que você estava seguindo, ou aquelas pessoas que você estava seguindo, está dizendo assim,
que a partir de agora, você voltando para mim, se eles quiserem te acompanhar e voltar para mim também, sejam bem-vindos. Ele diz, mas você nunca mais siga eles. Se eles quiserem seguir o meu conselho, que venham, mas você nunca mais siga o conselho deles. Se eles quiserem viver uma vida santa, como você vai viver a partir de agora, que venham, mas diz, mas você nunca mais volte à vida suja deles. Irmãos, eu vou usar o termo que as Escrituras diz, se expressamente ouvirdes a voz do Espírito Santo, e eu digo aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, voltem a Deus, voltem a Deus, voltem a Deus, você que se afastou da congregação, voltem a Deus, você que continuou aqui, mas está afastado em seu coração, digo para vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo, voltem a Deus, desentupam esses corações sobrecarregados de mundanismo, de secularismo, chega de cuidados dessa vida, chega de frustraçãozinha porque o seu sonho não realizou, e voltem a Deus, voltem a Deus. Ele está dizendo, eu ainda posso fazer de ti a minha boca, mas volte, não siga mais, volte. Isaías, capítulo 55, só voltar aí para trás aí, Isaías capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está. Quando é que eu posso achar o Senhor, irmãos? Quando? Hoje. Lembra da advertência em Hebreus, em Corinto? Se hoje, por que hoje? Porque é hoje que Ele está à disposição. Buscar enquanto se pode achar, e nós podemos o achar hoje. Invocar enquanto está perto, Ele está perto hoje. Através da pregação do Evangelho, Ele tem estado perto de nós. Verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Está dizendo, deixe. Ele continua no verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que ele está oferecendo aqui é, você precisa voltar, e trocar a forma que você pensa, pela forma que eu penso, diz o Senhor. O Espírito Santo expressamente está gritando aqui mais uma vez nessa noite, você precisa voltar. Você precisa trocar sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar o mundo, pela forma que Deus pensa. Isso é, troque a sua conduta por uma conduta embasada nas Escrituras. Nós não sabemos se o Espírito Santo amanhã vai dizer para voltar, ou se você vai embora de vez e o juízo virá sobre você. Então volte, irmãos. Deus é muito rico em misericórdia. O texto diz aqui, olha, no final do verso 7, que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Texto, se eu não me engano, em Ezequiel, ele vai dizer, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O que Deus está gritando para nós é dizer, eu não tenho prazer na sua morte, eu não tenho prazer em ter que te destruir, eu não tenho prazer nisso, mas eu preciso que você volte, ou eu vou lhe destruir. Porque o profano não vai habitar com aquilo que é santo, a luz não vai habitar com aquilo que é trevas.
Esse mundo é uma baita de uma ilusão, gente. A gente não precisa nem ser muito inteligente para perceber isso. Ele é uma baita de uma ilusão. Prazeres e mais prazeres, porém todos passageiros. Mas Deus promete um prazer eterno. Deixe o mau caminho. Volte. Deus ainda fará de nós a sua boca, mas nós precisamos voltar para o Senhor. E eu não estou dizendo só voltar para a congregação, não. Isso seria muito pobre, muito raso. Eu estou dizendo, oh, vai lá na igreja só, vai lá, volta aí na igreja. Não estou dizendo isso. Tantos que outros estão aqui dentro da igreja, nem saíram. Eu estou dizendo de voltar-se para Deus. Eu estou dizendo da pessoa saber que diante de Deus está nua. Que não há nada em você, nada em seu coração, nada em seu pensamento que esteja oculto diante de Deus. Deus vê tudo que você faz o dia todo, tudo que você pensa o dia todo. É ter essa consciência e saber que eu não vou fazer uma coisa simplesmente porque alguém está me forçando e insistindo. Eu vou fazer porque eu preciso de Deus. Estou dizendo voltar-se para Deus. Eu vou te dizer como que faz isso. Tem muita gente que quer fazer isso, mas faz errado. Porque eu vou voltar para Deus. Então, vou voltar para a igreja. Não, então estou na igreja, mas eu não estou fazendo nada na congregação. A partir de hoje eu vou voltar para Deus. Eu quero fazer alguma coisa na congregação. Não, isso aí é até útil, mas isso vem depois. Eu vou dizer para você o que é voltar-se para Deus. Olha lá no livro de Esdras. Não rasgue a Bíblia, por favor. Esdras. Depois de Crônicas. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, a partir do verso 1. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, moabitas, egípcios, amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras, e até os oficiais e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esse período aqui, já havia a liberação do povo de Israel deixar a Babilônia e já voltar para a sua terra. Então muitos homens começaram a voltar, mas aí vem alguém aqui, a Esdras, e diz assim: olha, tem uma coisa estranha. Porque diz, o povo está voltando para a terra, mas ele está voltando com aqueles pecados que eles adquiriram lá na Babilônia. Por exemplo, o período que eles estiveram na Babilônia, eles casaram com mulheres estrangeiras, coisa que na lei de Deus não era permitido. A não ser que ela se convertesse a Deus e deixasse o seu paganismo. Então ele está dizendo aqui, que o povo agora está saindo, está voltando para a terra de Jerusalém, mas não deixou as abominações. Isso equivale a dizer, as pessoas que dizem, não, eu estava fora, agora eu vou voltar. Ou aqueles que dizem, não, eu sempre estive aqui dentro, não estava fazendo nada, agora eu quero fazer alguma coisa. Isso são coisas úteis, irmãos, mas não começa por aí. Não começa por aí. Verso 3, ouvindo eu isso, Esdras dizendo, ouvindo eu isto, rasguei minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito, perturbado. Esdras ficou perturbado. E como que alguém quer voltar a Deus assim? Ele está perturbado dizendo isso. Será que esse povo acha que voltar a Deus é só voltar para Jerusalém? Ele acha que está em Jerusalém, pronto, tem o Deus? Ele diz, de forma nenhuma. Voltar-se para Deus não é voltar para Jerusalém. Você pode até voltar para Jerusalém, mas antes nós precisamos ter outras atitudes. Capítulo 10 agora de Esdras, a partir do verso 1. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus,
ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis para com o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Olha o que ele está dizendo. Olha, Esdras, a gente entendeu, porque Esdras, ele foi orar, quando ele viu tudo aquilo, ele foi orar, e ele foi para a praça orar. E ele perturbado, ele entristecido pela ação daquele povo, ele começa a chorar e dizer: não é possível, Deus, tem misericórdia desse povo. E quando o povo ouviu a oração, começou a juntar-se a ele e a chorar junto. Então alguém no meio daquele pranto todo chama Esdras e diz: Esdras, eu entendi, Esdras, e o povo também entendeu, não é só voltar para Jerusalém, mas é deixar aquilo que é pecaminoso. Então essas mulheres estrangeiras e os filhos que tivemos com elas, nós vamos deixá-los aqui e voltar sem eles, para reconstruirmos novamente do zero, começarmos do zero com o nosso Senhor. Agora pensa, irmãos, pensa de forma lógica, racional. O cara tinha uma esposa, o cara tinha filhos, mas não pertenciam a Israel. E agora, por causa da lei que dizia que eles deviam casar-se ali com as mulheres que fossem ali do mesmo povo israelita, aí eles olham para aqui e dizem assim: nós chegamos à conclusão, nós vamos deixar essas mulheres e esses filhos. Agora imagina que eu sou judeu, está aqui minha esposa e minha filha é estrangeira. A comunhão que eu já tenho com elas, o amor que eu já tenho por elas, e mesmo assim eu tenho que dizer para elas: vocês vão ficar aí, porque a gente não pode ficar mais junto, eu preciso voltar. O que ele está ensinando aqui é o nível da renúncia que alguém tem de estar disposto a fazer pelo Evangelho. Diz: não importa o que você tem considerado mais precioso, isso é ante as Escrituras, é contrário à vontade de Deus. Ele diz: deixe. Não é só voltar para Jerusalém, mas é deixar o pecado. Eles confessaram os pecados, eles choravam. Quando eles olhavam para a lei de Deus, eles prantearam, choravam, e dizendo: é isso que Deus quer, mas na minha vida não tem nada a ver com o que Deus quer. Ele diz: eu preciso voltar-se para Deus. E eles voltaram com arrependimento, com pranto, com choro. Aqueles que outrora estavam voltando, dizendo: só voltar para Jerusalém que está bom. Aí eles então entendem através da vida de Esdras: não é só voltar para Jerusalém. Não é só voltar para Jerusalém. Eu preciso voltar para o meu Senhor. Não é só voltar para um espaço geográfico. É voltar-se para aquele que me criou, para aquele que enviou seu Filho Jesus para me salvar. Depois de Esdras, você tem o livro de Neemias, capítulo 8. Porque olha só para você ver. O povo está arrependido, mas ainda tem mais uma coisa para ser feita. Tem mais uma coisa para ser feita. Capítulo 8, a partir do verso 1. Neemias 8, 1. Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que está de frente à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então olha para você ver que depois de todo aquele choro, aquele lamento, eles começam ali por volta de 5, 6 horas da manhã talvez, e ele começa a ler. Nem é uma pregação igual eu estou dizendo aqui não, que a gente está tendo aplicação do texto e tudo, não é não, ele só está lendo o livro da lei. E o povo, eles
todo mundo sentado, quando eles fizeram um palanque mais alto, mais ou menos parecido com esse, talvez até mais alto, né, porque a multidão era bem maior. Então Esdras pega o livro da lei, senta ou sobe, né, em cima do palanque, o povo está sentado. Então quando ele abre o livro da lei, quando ele desenrola aquele rolo para começar a ler, todo mundo fica de pé, até meio-dia, e não há uma murmuração, uma reclamação. E por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão lendo o livro da lei? Ele diz, porque agora que vocês estão arrependidos, vocês precisam entender que a vida de vocês daqui para frente tem que estar enquadrada no livro da lei. Vocês não podem daqui para frente, arrependido dos meus pecados, vai viver como agora, de qualquer jeito. Ele disse, não, você tem que agora viver segundo a palavra de Deus. Então o povo se reúne, e eles não têm pressa de ir embora. Pela manhãzinha, talvez 5, 6 horas, até meio-dia, todo mundo ouvindo o livro da lei, porque eles queriam saber, agora que estamos arrependidos, como é que nós temos que viver? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é uma das coisas mais ofensivas à graça de Deus, é dizer que somos crentes e não cavarmos diariamente nas Escrituras, para ver como é que a nossa vida tem que ser. Você vê casais vivendo do jeito que querem, você vê pais criando seus filhos do jeito que querem, você vê filhos lidando com os pais do jeito que querem, chamando o pai de Zé, Colé. Respeita o rapaz. Aonde é que nós estamos chegando? Olha o nível que nós estamos chegando. Será que esse mundo secular está influenciando tanto a gente, que nem respeito pelos pais se consegue ter mais, que nem amar a esposa os maridos conseguem ter mais, que nem amar os próprios filhos e discipliná-los os pais conseguem ter mais? Você se arrepende dos seus pecados? Você se arrepende dos seus pecados? Você quer se voltar para Deus? Então é arrepender, mas enquadrar a vida nas Escrituras. Não é só voltar para Jerusalém, é voltar para o Senhor e para a sua palavra. Não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas é ler essa palavra, é examiná-la, é estudá-la e pôr em prática com o auxílio do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Paulo vai escrever a Timóteo e diz, Timóteo, jovem, Timóteo era um jovem, gente. Paulo vai dizer, jovem, você tem que fugir do prazer da carne. Vocês precisam fugir dos prazeres. Vocês precisam fugir das concupiscências. Então não adianta os jovens que estão aqui apenas pôr a Bíblia debaixo do braço, frequentar regularmente a congregação, mas estão sempre caminhando para perto da tentação. E o Espírito Santo expressamente diz, voltem para mim. Você está vendo o que é voltar para Deus, irmãos? Não é simplesmente voltar a frequentar regularmente, isso é bom, mas vem depois. É voltar para o Senhor, é voltar para a sua palavra. É pegar as Escrituras e dizer, é isso que o marido deve fazer com a sua esposa? É isso que os pais devem fazer com seus filhos? É isso que os filhos, essa obediência e respeito que os filhos devem dar aos seus pais? É essa honra que devem dar a eles? Então é assim que eu farei, porque eu arrependi dos meus pecados e estou retornando para Deus. Não é só voltar para Jerusalém, irmãos. Olha o capítulo 9. A partir do verso 1, ora, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de saco e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e confessaram seus pecados e a iniquidade de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Ele já havia ficado até meio-dia, fizeram confissão, levantam, eles fazem um tempo leitura da lei, leitura, como é que vocês devem viver a partir de agora? É assim, e eles se levantam de novo e confessam mais os seus pecados, porque essa é a vida cristã, é uma vida de contínua confissão de pecados.
Isso é voltar-se para Deus. Então quando o Senhor diz lá em Jeremias, voltem para mim, Ele não está dizendo voltar a frequentar regularmente congregação apenas, Ele está dizendo voltar para mim, adequar-se à minha palavra. Eu vou encerrar agora. Salmo 32. Salmo 32. Ele faz mais ou menos um resumo disso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. No verso 3 ele diz, enquanto guardei silêncio, ou seja, enquanto escondi só para mim os meus pecados, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele, não só ele, só o salmista não, ele diz todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de poder achar, no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Ele começa a descrever sua situação. Já viu quando uma pessoa está em pecado? E às vezes por algum motivo ela se sente forçada a estar na congregação. E fica aquela coisa, sabe? Aquele mal-estar. Eu imagino se alguém no nosso meio tiver desse jeito, como é que está dentro dessa pessoa? Enquanto eu estou pregando essas coisas. Mas eu não estou pregando isso para vergonha de ninguém. Eu estou pregando isso para mostrar para você o quanto Deus está desejoso de ver você se arrepender. Esse é o foco do que eu estou pregando aqui essa noite. O que eu quero que você mais entenda aqui essa noite é o quanto Deus deseja que você volte, o quanto Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso é o foco do que eu estou pregando aqui essa noite. Você está sendo consumido por uma culpa que arde como fogo. E Satanás diz para você, viu, olha aí, você anda fazendo essas coisas, agora está aí batendo palma, né? E é uma acusação do diabo, a sua própria consciência te acusando. Você começa a entrar no estado parecendo que você está entrando em depressão. A angústia quando os hinos são cantados, quando alguém vem aqui e prega. Mas eu digo para você, Deus quer que você se livre de tudo isso. Como? Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Porque como foi cantado aqui, se eu não me engano, no último hino, que Ele pelo seu sangue pagou por toda a nossa culpa. Você não precisa mais carregar essa culpa. Ele se fez culpado por nós. Lembra o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 20 e alguma coisa? Ele vai dizer, quem é que acusará os eleitos de Deus? Os eleitos pecaram, ele diz, arrependam-se e nenhuma acusação terá poder sobre você. Mas ele diz, não andem mais assim, escondendo as coisas. Vá diante de Deus e rasgue a sua alma, rasgue a sua vida. Ele diz, Deus, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno sequer de ser um dos teus empregados, mas perdoa-me, ó Deus. Perdoa-me, ó Deus. E Deus deseja profundamente, ardentemente perdoar os seus pecados. Se não fosse assim, eu tenho certeza que estaria pregando qualquer outra coisa hoje, menos isso. Verso 7, tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia. Como que Deus nos preserva da angústia? Tirando de nós a culpa. É a culpa que está me enchendo de angústia.
É a culpa que nos enche de tristeza, de profunda tristeza. Mas Ele quer nos cercar, irmãos, no seu esconderijo, nos cercar de alegres cânticos, cânticos de livramento. Sabe o que Ele está dizendo? Se você confessar os seus pecados, Deus te perdoará, vai te restaurar. E Ele diz, então você não vai entrar aqui ouvindo uma mensagem e dizendo, oh meu Deus, que vergonha, e aquela coisa ruim dentro de você. Você vai entrar e dizer que, glória a Deus, porque eu estou livre do pecado. Você vai ter motivo de novo para poder levantar sua mão enquanto os irmãos estiverem cantando hinos aqui, porque Ele levou toda a culpa na cruz do Calvário. Você não precisa carregar essa culpa. O que você fez importa muito se você continuar carregando isso, mas não importará mais se você pedir perdão a Deus. Ele vai tirar essa culpa e você estará livre. No verso 8 ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei tendo-te sobre a minha vista. Olha o que ele diz, começa o verso 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Como é que ele instrui e ensina? Lembra que nós voltamos aqui ao mesmo ponto. Voltar-se para Deus não é só voltar para Jerusalém, mas é arrepender-se do pecado e enquadrar a vida, voltar com toda a sua vida para as Escrituras. Não sabe como ser um pai? As Escrituras dizem como é que temos que ser um pai. Não sabe como ser um filho, como obedecer aos pais, não sabe como ser um marido, como ser uma esposa. Este livro está repleto e profundamente cheio de instruções sobre tudo que nós devemos ser nesta vida. Vá a Ele. Vá a Ele. Olha no livro do profeta Miqueias, que depois de Oséias, não, nem é depois de Oséias, né? Tem Oséias, Joel, Amós, depois de Amós você tem o Obadias, depois você tem Jonas, depois tem Miqueias. Agora ficou fácil. Miqueias capítulo 7. Verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou acrescentar uma coisa aqui. Sabe qual que é uma das dificuldades da igreja hoje? A gente não leva a sério o que esse livro diz. Eu particularmente, eu gosto muito de ler. Não todos os livros que eu leio, mas alguns livros que eu leio. Se percebe uma seriedade tão grande que o autor tem com cada versículo da Bíblia. Porque aqueles versículos que a gente lê, sabe, passa direto assim, sabe, a pessoa dá uma ênfase àquele texto, porque você percebe que a pessoa está apegada a toda a Escritura. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é Deus? É uma pergunta. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? Ele está dizendo, que Deus faz isso? Que Deus, depois de ser profundamente ofendido, que Deus que depois de ser profundamente xingado, ofendido, transgredimos a sua lei, às vezes blasfemamos da sua graça, e ele diz mesmo assim, que
Deus é esse que depois de tudo isso, Ele ainda nos perdoa. E não nos perdoa de forma, seca, dizendo, não, simplesmente está perdoado. O perdão dele é através de ter dado o seu único filho, por mim e por você, depois de tudo que nós fizemos. Depois de cristão nós ainda pecamos, e ele diz, mas filhinho, se pecardes, tendes um advogado. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Se você quiser, você vai para o inferno. Mas se você não quer ir para o inferno, confessa e deixa, e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, manifestará misericórdia a você. Capítulo 6, ainda no livro de Miqueias aí, capítulo 6. Capítulo 6, verso 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a bondade, e andes humildemente com seu Deus. Então ele está dizendo, o profeta está dizendo, o que eu vou dar ao Senhor pelo perdão dos meus pecados? Diz, algum sacrifício? Algum animal que está ali no curral? Diz, eu vou dar pelo meu pecado algum desses animais? Ele diz, não. No verso 8 ele diz, não é isso que o Senhor quer, não é esse tipo de sacrifício que Ele quer. Ele não quer ninguém aqui orando e dizer, Senhor, se o Senhor me perdoar agora eu vou ser assim. Ele não quer isso. Ele sabe que nós somos mentirosos, a gente não consegue sustentar meia palavra que a gente fala. Não é isso que Ele quer. O que Ele quer é uma oração como a de Jeremias. Jeremias não disse assim, Senhor, eu vou me converter, Senhor. Se o Senhor me ajudar, eu vou me converter. Ele não disse isso para Deus. Ele disse, Senhor, converte-nos e seremos convertidos. Sabe o que ele estava fazendo? Dando a Deus, ou reconhecendo que Deus é o único que pode nos converter, e que eu nem devo, eu não vou dizer Deus, eu vou me converter a partir de hoje. Não, eu digo Deus, me converte, porque nem isso eu consigo fazer. Converte-nos, ó Deus, e seremos convertidos. E o que ele está dizendo aqui? Não é sacrifício que o Senhor quer. Ele não quer que você vista roupa de saco, como as igrejas evangélicas estão fazendo aí hoje, e ande na rua. Ele não quer, se o Senhor me perdoar, eu vou dar um dízimo lá na congregação, que o Senhor nunca viu antes na vida. Ele não está dizendo, olha, mas se o Senhor me perdoa, ele não quer essa barganha. Isso é um monte de lixo, gente. Ele está dizendo, o que eu posso dar ao Senhor? Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Mas no verso 8 diz, Deus já declarou o que Ele quer, que a gente pratique a justiça. Você pode traduzir isso aqui por imitar aquele que é a justiça. Quem é a nossa justiça? Cristo. Então ele está dizendo assim, eu quero que vocês imitem o meu filho, busquem isso, que a vida cristã de vocês estejam embasada nisso, imitem a Cristo. Ames a bondade, e andes humildemente com teu Deus, reconhecendo o tempo todo quem é o Senhor, a quem nós devemos obedecer, a que plano eu devo seguir, a que sonho eu devo andar, no dele. Diz, pronto, estava tão confuso, o profeta vem, esclarece tudo. É isso que Deus declara ao homem, que vocês pratiquem a justiça, ame a bondade, e ande humildemente com seu Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Você que não congrega, você que congrega, faça uma análise do seu coração. Diga, Deus, eu preciso voltar para Ti. Eu não oro mais, Deus. Deus, eu preciso voltar para Ti, porque eu abandonei a Sua palavra. Nem interesse de sentar com as Escrituras mais abertas eu tenho tido. Deus fará isso conosco. Deus é riquíssimo em misericórdia. Fique de pé no seu lugar.